Eu não sei exatamente como é que foi que você veio parar nesse vídeo. Eu não sei se você é uma pessoa que já estava inscrita nesse canal e tá chegando aqui com a notificação, olhando para esse garoto e falando, meu Deus, quem é ele? Ou talvez você tenha olhado e falado, nossa, então é assim que ele ficou depois de tantos anos. Ou às vezes você pode ter sido convidado por mim. E às vezes nem isso, às vezes você só pode estar navegando no YouTube e aparecer uma recomendação e aqui tô eu. Então eu acho que o melhor é eu começar talvez me apresentando. Oi, meu nome é Pedro Henrique, eu tenho 24 anos, moro em São Paulo, na capital, e eu sou engenheiro de software. Eu nunca fui muito bom com apresentação, então eu já quero antecipar que eu não acho que esse vídeo aqui é exatamente para apresentar algo, mas eu acho que eu quero falar sobre começar coisas. Para ser mais exato, na grande maioria das minhas coisas, eu estou sempre recomeçando. Então, eu honestamente nunca fui muito bom com apresentações e eu também nem acho que a gente vai precisar disso agora. Então, eu queria falar, na verdade, sobre recomeço. Mas eu acho que antes eu preciso falar sobre como tudo isso começou, né? E por que vamos recomeçar de novo. Esse meu canal aqui, ele era antigamente o Tio Trident. Era um personagem que eu criei para desenvolver vídeos de jogos. E eu amava isso. E ele foi quem deu o início a tudo. Porque lá em 2013, eu fui uma criança que teve muitas peculiaridades, sabe? Afinal de contas, eu nem sequer imaginava de que eu poderia fazer parte do espectro autista. Mas, recentemente eu consegui descobrir isso e foi algo que está me possibilitando recomeçar muitas coisas com uma perspectiva bem mais saudável e coerente para minha vida. Quando eu era bem mais novo, lá nos meus 13 anos de idade, eu lembro que eu comecei a assistir vídeos no YouTube e eu fiquei encantado com a forma como as pessoas faziam vídeos na internet falando sobre a sua vida, sobre jogos, sobre qualquer assunto que for. E existia diversas outras pessoas que não só assistiam, mas elas interagiam e postavam vários comentáriozinhos. E eu achava isso um verdadeiro máximo. Quando foi em 2014, eu finalmente decidi pra minha vida que eu queria começar a fazer vídeos pela internet. E eu arrisco a dizer de que se eu já tive algum hiperfoco na minha vida, com certeza foi gravar vídeos pela internet. Porque eu perdia completamente a noção da vida e eu me transformava quando eu tava na frente da câmera, algo que é um tópico muito importante pra minha vida. Eu esquecia que eu tinha que comer, que eu tinha que beber água, eu só queria gravar vídeos e postar. Mesmo que não tivesse pessoas assistindo, talvez teria o meu pai, minha mãe, meu irmão e olha lá. Mas o importante é que eu queria tentar. Inclusive, se você ver, quando esse canal foi feito, ele foi feito em 2014, porque esse foi o meu primeiro e único canal que deu início a toda essa loucura. E a grande transformação, na verdade, na minha vida começou aí, porque eu lembro que eu não conseguia falar com as pessoas da mesma forma que hoje eu falo. E quando eu comecei a gravar vídeo pra internet e eu tive pela primeira vez que enfrentar uma câmera, eu nunca me senti tão livre em estar na frente dela, porque eu achava de que a câmera, diferente das pessoas, ela não poderia me julgar, me machucar ou sequer pensar qualquer maluquice como, meu Deus, que garoto estranho. Então eu me sentia muito livre em falar com a câmera, diferente de falar com as outras pessoas. Tanto é que depois de entender que eu conseguia falar com a câmera ao invés de falar com as pessoas, eu simplesmente comecei a fingir que eu estou constantemente sendo gravado. Isso foi o que me permitiu ter habilidades sociais muito melhores do que eu poderia ter em toda a minha vida. Parece loucura, mas essa estratégia funcionou e funciona até hoje. Eu acho que de certo modo deu bastante certo, sabe? Eu acho que isso permitiu que a minha vida pudesse caminhar. Não acho que foi o melhor caminho que eu pude tomar. Afinal de contas, eu era um garoto atípico, vivendo num mundo feito para pessoas típicas. E eu não tinha um manual dizendo qual era o caminho que eu deveria seguir, se é que existia algum caminho para isso naquele tempo. E eu também não tinha a menor ideia sobre o porquê das coisas que aconteciam, eu só sabia que elas aconteciam. Mas a verdade é que criar o meu mundo na internet foi muito bom, porque eu me senti pela primeira vez verdadeiramente parte de alguma coisa. Algo que eu nunca fiz na vida real, mas na internet eu conseguia fazer. E eu falava com as pessoas, eu fazia vídeo, elas comentavam e eu ficava muito feliz. E não é à toa que eu fiz uma promessa pra mim, ainda quando eu comecei a fazer vídeos pra internet, de que eu sempre responderia todas as pessoas que falassem comigo, seja no Instagram, seja em Twitter, YouTube, comentários. E é claro que às vezes as coisas saíram do controle e eu não consegui responder, mas eu pelo menos lia todos os comentários na medida do possível.
possível e até hoje eu sigo com isso. Quando você é diferente, vive num mundo onde as pessoas elas têm medo do diferente, tudo se torna muito hostil. Essa é a verdade. E se você cresce nesse ambiente, você começa a ser hostil consigo mesmo, que é diferente, porque é isso que as outras pessoas fazem com você e é assim que você aprende a ser. Mas na internet não. E isso deu muito certo, sabe? Só que o grande problema é que eu comecei a viver uma vida que não existe. E eu vivia mais nele do que na minha realidade, sabe? No meu corpo, de Pedro Henrique. Era como se eu tivesse uma máscara e eu nunca tirasse ela da cara. E isso foi algo complicado, sabe? Eu tinha 14 anos quando tomei essa decisão. E eu levei isso por muito tempo. E eu me arrisco a dizer de que talvez isso tenha tirado um pouco da minha essência, sabe? Porque fora das câmeras, Pedro, ele se desenvolveu muito pouco. E eu acho que é por isso que eu gostava de fingir que eu tava o tempo todo sendo gravado. Afinal de contas, o que eu mais desenvolvi tava logo ali, sabe? Eu fiz muitos amigos no meio do YouTube, pessoas bem grandes e famosas. Provavelmente quem era do tempo do Tio Talent sabe. Tipo, eu era muito amigo do Mano Spock, sou até hoje, do Authentic, da Malena, de grandes YouTubers. E gravando vídeo com eles, as pessoas começaram a me conhecer. E aquele sonho que o garoto tinha de virar YouTuber começou a ganhar forma. E as pessoas começaram a me conhecer. E tudo começou a ficar muito doido, porque aquilo que eu criei como uma paixão começou a dar volume e as pessoas começaram a me conhecer. E em 2017 eu lembro que eu comecei a ganhar 1.000 inscritos por dia. E acreditem em mim, isso para 2017 era muita coisa. E cada vez que batia 1.000 inscritos eu chorava, porque a sensação que eu tinha é que eu tava realizando um sonho após o outro. Mesmo que eu tivesse chorado ontem, hoje eu iria chorar também de novo por ter batido 1.000 inscritos. Só que essa realidade, ela só existia dentro da internet, sabe? Quando eu vestia uma máscara de garoto youtuber que fazia vídeo para uma galera, tudo isso funcionava, mas quando eu tirava, tudo isso acabava e com certeza tava uma grande zona fora do escritório de trabalho. E aí as coisas começaram a dar bastante errado, sabe? A grande verdade é que eu tinha construído um mundo meu, um mundo atípico, que ele não existia fora da internet. E eu não posso viver de internet. Então, as coisas começaram a ficar bem confusas e tristes. E em 2018, eu acabei sendo internado por algo muito ruim que eu tentei fazer contra mim. E na minha cabeça, eu achava, e até esses dias, para ser exato, achava que tudo isso poderia ter sido responsabilidade de uma decisão minha do passado de me expor publicamente e que fez com que eu não pudesse me desenvolver como pessoa da forma correta e acabasse colocando essa ideia maluca de que as coisas não deveriam mais ir pra frente. Então, quando eu saí do hospital, eu decidi que eu não poderia continuar como um garoto da internet que fazia o que eu amava. E eu acho que essa foi uma das decisões que eu mais me arrependo. Afinal de contas, eu tava literalmente abandonando um sonho que me fazia bem e que eu gostava bastante dele. E eu acho que eu nunca consegui me perdoar muito bem por isso, porque as coisas não tinham nome, sabe? Essas coisas não tinham porquê. Elas apenas aconteciam e eu não tinha a menor ideia do porquê que elas aconteciam. Elas apenas estavam lá, acontecendo. Eu apenas começava a gritar e chorar e achar que as coisas estavam prestes de acabar do nada. E eu não conseguia fazer coisas que as pessoas faziam. E eu começava a me sentir muito triste ou muito feliz de uma hora para outra. Ou às vezes eu cantava com alguma coisa, brilhava os olhos e eu passava horas fazendo aquilo. E eu esquecia de comer, esquecia de beber. E a vida sempre foi essa grande loucura. Mas sabe, há uns anos atrás, tudo isso mudou pra caramba. Foram momentos de ouro, assim, na minha vida. Eu confesso. Era o que eu mais gostava de fazer. Por mais que eu tenha tentado voltar outras vezes a fazer o que eu fazia, eu não conseguia. Eu não me sentia bem fazendo aquilo que eu fazia. Então, foi meio que uma história que acabou, tá ligado? Mas, há um ano atrás, eu tomei uma decisão insana na minha vida de falar, eu quero me mudar. E aí eu saí de Franca, do interior de São Paulo, uma cidade com quase 400 mil habitantes, e resolvi vir para São Paulo, longe pra caramba dos meus pais, da minha família, de qualquer rede de apoio, 400 quilômetros de distância, e morar em São Paulo, na capital, uma das maiores cidades do mundo, sozinho. Com certeza as coisas começaram a dar muito errado. Diferente de quando eu morava com os meus pais, que eu tinha constantemente rede de apoio, quando
quando as coisas se desequilibravam, o fato deles estarem perto amenizavam muito a situação. Mas quando eu me cheguei aqui nessa cidade maluca e eu estava sozinho, com meus amigos, claro, mas que não tinha o mesmo nível de apoio como os meus pais, as coisas começaram a dar muito errado, saírem totalmente do controle, e eu comecei a perceber que talvez eu estivesse voltando a viver todo aquele pesadelo que eu vivi em 2018. E eu definitivamente não queria voltar pro hospital da mesma forma que eu tinha ido. E aí, numa medida de desespero e implorando por ajuda, alguém chegou pra mim e falou: Pedro, você já cogitou a possibilidade de você fazer parte do espectro autista? E eu lembro que com toda a ignorância do mundo eu falei: o quê? Tá maluca? Lógico que não. E eu lembro que quando eu não tinha mais opções, quando eu realmente estava me sentindo muito mal, eu falei: quer saber? Vou procurar mais sobre. Eu fiquei alguns meses fazendo testes e exames e conversando com a neuropsicóloga incrível que eu conheci, que foi uma das pessoas que foi responsável pela grande mudança na minha vida. E depois de uns 4 meses ou 5, eu recebi a notícia de que eu possivelmente era parte do espectro autista. E depois, com mais testes vindo do meu psiquiatra, que também é uma pessoa incrível, eu consegui validar essa informação. E desde então, a sensação que eu tive é de que as coisas começaram a ganhar nome. Por um leve momento, eu achei que as coisas estavam tendo fim. Eu sentia como se eu voltasse no passado e as coisas fossem desaparecendo, assim, na minha memória. Porque elas foram perdendo o sentido. Mas eu não me dei conta de que muitas outras coisas, mais do que as que estavam desaparecendo, estavam começando a aparecer, que eram as coisas que estavam fazendo sentido. E isso é onde eu comecei a enxergar que, na verdade, não era o fim de alguma coisa. Era, na verdade, uma oportunidade de recomeçar. Só que dessa vez, recomeçar da forma certa, da forma que já deveria ter começado. Afinal de contas, eu venho entendendo que o meu diagnóstico foi um caminho para minha vida. Foi, na verdade, um caminho muito esclarecedor. E eu não vou falar que foi um caminho fácil, porque não tem sido. Eu ainda não venci todas as coisas, afinal de contas, eu ainda sou um garoto atípico que tô tentando viver no mundo feito para pessoas típicas. Mas a grande realidade aqui agora, eu sei qual caminho eu devo seguir. E eu sei o que eu tenho que tomar cuidado nesse caminho. E eu sei como é que eu posso ter esse caminho um pouco mais leve. E eu descobri, na verdade, que aquilo que eu tinha feito com a câmera para poder falar com as pessoas de uma forma mais fácil, na verdade eu fiz isso com muitas outras coisas que me permitiu criar estratégias para inúmeras atividades, coisas inimagináveis, assim, que permitiram eu chegar até hoje no estado em que eu estou. E claro, nem todos eles foram bons, mas muitos já foram extremamente positivos, como o lance da câmera. Enfim, e agora a gente pode falar sobre o recomeço. Eu sei o quanto é extremamente confuso a gente falar sobre o TEA, porque muito se fala sobre as limitações, as dificuldades, sobre os cuidados, sobre como tudo se parece ser tão agressivo para essas pessoas, sobre o quanto é complicado para elas fazerem atividades simples, mas pouco se fala sobre o como a gente pode aprender, se adaptar e ter uma vida super digna e feliz. E eu acredito muito nisso. Não é à toa que ainda hoje eu continuo aqui distante dos meus pais, que eu tanto amo, ainda buscando realizar os meus sonhos. E eu acho que o que eu quero tentar fazer hoje é o que eu gostaria que alguém tivesse feito no passado. Eu gostaria que alguém parecido comigo tivesse aparecido e me mostrasse o mundo da forma como ele enxerga. Eu queria ver o mundo atípico sendo visto por outra pessoa que não seja só eu, pra talvez eu não me parecer tão sozinho. E eu acho que é isso que eu quero fazer aqui. Então, a partir de agora, nesse canal, eu quero mostrar pra vocês um pouco do meu mundo atípico, das minhas dificuldades, dos meus desafios e como é que eu vou vencer todos eles. E como eu venho vencido até hoje. Então, eu quero que vocês esperem desse canal muito da minha vidinha, muito do meu mundo atípico, só que dessa vez sem máscara, só que dessa vez sem criar um mundo na internet. Dessa vez eu quero levar o meu mundo, a minha visão dele, pra internet. E vocês vão poder me acompanhar nisso. Eu acho que foi já muito blá blá blá, muito blá blá blá. E talvez esse vídeo tenha sido só pra eu poder falar muito disso, me apresentar pra vocês. Mas eu espero do fundo do meu coração que essa decisão muito importante, por sinal, que eu tô tomando na minha vida, que é ter coragem e voltar aqui pra internet, principalmente no YouTube, onde tudo começou, e que isso possa ajudar as pessoas. Que isso possa, talvez,
talvez de alguma forma dizer a alguém que esteja precisando que você não está sozinho e que você é muito importante para o mundo, hoje, amanhã e para tudo sempre. Desculpa, eu tô chorando. É isso. Eu sei que vai dar certo. Vejo vocês em breve. Fechou?